Alô, alô, boa tarde, salve, salve, a quarta-feira chegou, todo mundo tem que tomar um remedinho pra segurar, porque tá todo mundo já, rapaz, amigos, que noite teremos hoje, hein? Excepcional, decisão no Mineirão, decisão também lá em Porto Alegre, e nós aqui nos Donos da Bola só de olho em tudo que acontece para trazer para vocês hoje e amanhã sobre essas decisões aí. No Atlético, evidentemente, empate no primeiro jogo, precisa vencer ou empatar acima de 2-2, lá 3-3 e tal, e aí vai da Galo. E no Cruzeiro muito mistério, né? Qual será o time que enfrenta o São Paulo? Lembrando que o Atlético pode jogar sem o Marcos Rocha. Já tem gente bancando que o Marcos Rocha de fato está fora do jogo. Eu vou saber aqui dos meus intrépidos comentaristas, dentro de instantes, sobre exatamente essa falta que pode fazer o Marcos Rocha. Daqui a pouco a gente fala de tudo isso, é rapidinho. Mas antes eu queria dar um recado para vocês, para prestarem atenção nessas perguntas que eu vou fazer agora. Você dorme e acorda cansado. Você se sente irritado. Sua libido está diminuída? Você ronca? Se alguma de suas respostas foram positivas, você corre o risco de ter apneia do sono. É um distúrbio, meus amigos, que acomete 30% da população mundial. Então chega de ronco, tá? O ronco é uma coisa muito séria, eu tenho a solução para você. Eu conheço, eu uso e por isso estou aqui testemunhando para falar desse produto. A Home Hosp é uma empresa especializada em detectar e tratar os distúrbios do sono. Você vai ligar para 3087 1336 e tirar todas as suas dúvidas sobre o tratamento para o distúrbio do sono. O tratamento ouro para acabar imediatamente com o seu ronco é o uso desse aparelho que você vai ver agora, que o grande Yoshinaga está mostrando. É o chamado CPAP. Olha que bacana, pessoal, o CPAP ele leva a oxigenação necessária para que você não tenha mais apneia noturna. E aí acaba de vez com o ronco e faz você se sentir muito melhor na vida pessoal, na vida profissional. Você vai se sentir mais disposto e muito mais saudável. Venha conhecer a Home Hosp, conheça o CPAP, você terá a qualidade de vida que você merece. E o melhor, sem ronco. Ligue agora 3087 1336 e agende uma visita. 3087 1336, agende uma visita e durma bem, durma com o CPAP, durma com a Home Hosp, ok? Olha, de bate-pronto, vamos lá, eu quero falar com a Gisele Ramos, agora com a Gisele Ramos, a mãe do Dieguito, que será, sem dúvida, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, traz informações sobre o Atlético. Levi teve problema de última hora lá no Sul, hein, Gisele? Um abraço, um beijo, minha irmã. Um beijo, Everton. Boa tarde para quem está assistindo os Donos da Bola. Pois é, você já falou aí do Marcos Rocha. Ontem o Atlético fazia o último treino, um treino leve lá no Beira-Rio, antes de pegar o Inter, quando o Marcos Rocha sentiu uma fisgada na panturrilha esquerda. Ele deixou o treino mais cedo, foi imediatamente atendido pelo médico do Atlético, o Dr. Rodrigo Lasmar, iniciou um tratamento com gelo, mas acabou virando dúvida, a gente ainda não confirma essa informação, que ele não entra em campo hoje. É muito difícil, porque sentiu uma fisgada um dia antes do jogo, dificilmente ele entra em campo. E apesar do susto, o Levir Coupe tentou passar um pouco de tranquilidade em relação a essa notícia de última hora, né? Vamos ouvi-lo. Ele foi fazer um movimento e sentiu uma dor na musculatura. E pode ficar de fora, está mais para não do que para sim, né? Mas o Patrick pode entrar e, se for o caso, vai jogar. Vamos ver até amanhã a recuperação do Marcos. De qualquer forma, isso aí tem que trabalhar a parte psicológica dos outros, Levi, porque uma baixa de última hora assim deve mexer com a turma toda. Olha, vou ser sincero para você, não. Não. Está todo mundo preparado, nós viemos para cá para jogar, eu conto com o elenco todo, nós fizemos um jogo muito bom também contra o Palmeiras. E isso é bom para todo mundo. Então, eu não sinto muito a ausência, não lamento a ausência de jogadores, principalmente por contusão. O Levir está tentando também passar confiança para o Patrick, que será o substituto, até mesmo porque o jogador que tem sido tão contestado fez um gol contra o Palmeiras na estreia pelo Brasileirão. Então, chega hoje, se entrar em campo, vai estar cheio de confiança. Agora, tem notícia boa também no Atlético. O Guilherme está entre os 20 relacionados, participou da atividade ontem lá no Beira-Rio. Ele está liberado pelo departamento médico. O Dr. Rodrigo Lasmar disse que ele está entregue à preparação física. Agora, se tem condições de jogo, a gente
não sabe. O Guilherme também falou com a imprensa lá no Sul e falou o motivo dessa viagem dele, como é que ele está se sentindo caso o Levi o acione hoje à noite. É bastante complicado, porque eu fiquei alguns dias parado, mas à disposição, né? Isso depende muito do Levi. Claro que para um protocolo normal eu não estaria aqui, mas me senti bem na evolução do dia a dia. Enfim, eu resolvi viajar, eu pedi para vir juntamente com a galera da comissão da fisioterapia, porque aconteça o que acontecer, eu quero estar junto, seja na derrota ou na vitória. Acho que o mais importante é o espírito de poder ajudar, principalmente estar aqui junto com os companheiros. E aí, Everton, o que você acha? O Guilherme foi decisivo tantas vezes, né? Inclusive na Libertadores de 2013. Quem sabe entrar faltando uns 20 minutos, só para tentar resolver aí. Se ainda não tiver resolvido, né? Porque eu acredito que o Atlético consiga vencer. Tomara que você esteja com a razão, porque o grande problema é que o Atlético ganha a volta do Guilherme, mas perde o outro jogador que ao lado do Guilherme, não é, forma a dupla a dupla de maior confiança, pelo menos pelos lados do torcedor. É claro que deposita confiança também no Lucas Prato, tem o Vitor lá atrás, o Léo Silva é um jogador que é muito respeitado e também esperança não só na bola defensiva como ofensiva, mas perder o Marcos Rocha num jogo decisivo é sempre um grande problema. Vamos ver, vamos destrinchar isso aqui com os comentaristas, Gisele. Beijo para você. Beijo para você. Tá, então, Gisele Ramos atualizando as informações do Atlético, né? E aqui o que a gente disse aqui, se o Guilherme volta de Mar Oliveira, o grande Marcos Rocha pode ser um desfalque dos mais importantes, do jogo mais importante do ano até aqui. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Uma pena, né? Agora eu queria chamar a atenção para essa entrevista que a Gi chamou do Guilherme. Você viu bem o que o Guilherme falou? O Guilherme falou assim, eu pedi para vir. Acho que eu pedi para vir é um significado bastante interessante, nos dois sentidos, né? Quer dizer, então, que foi uma decisão dele a ida a Porto Alegre. E segunda coisa, que a participação efetiva de um jogador que sabe a importância de um jogo como esse. Também mostra que ele também não estava liberado. Mas isso que eu estou dizendo, viu que interessante? A gente não conseguiu tirar nada do Levi, não viu treino, não viu nada. A gente tinha dúvida até se o Guilherme teria mesmo efetivamente condições, as informações são de que ele treinou o tempo inteiro, mas eu acho que essa fala dele foi fundamental. Eu pedi para vir a Porto Alegre, eu queria estar com eles, porque é um momento decisivo. Interessante. O Brasil levantou uma questão aqui importante. Claro. Interessante. Você sabe o que o Levi falou? Você acha que pode existir uma pegadinha do malandro nisso aí? Pode ter uma pegadinha do malandro. Grande abraço a todos, grande abraço, Everton. E o Levi termina a coletiva falando, vai depender muito do meu grau de loucura. Ou seja, pode colocar um Guilherme num sacrifício, isso pode acabar acontecendo. Mas ficou claro, né? Fica claro, porque se ele não estava liberado, ele não deveria viajar. Se ele pede para ir, de repente é ir para estar junto com o grupo, para fazer um número, um momento de você criar uma unidade, pode ser isso. Mas eu entendo o seguinte, Guilherme, por tudo isso, ele não começa jogando. A gente até havia falado disso ontem. Acho que essa definição a gente seria para uma conseguiu. situação de 20, 15 minutos, precisou, um cara que chuta, um cara que faz um lançamento, colocou o Jô também, aí ele entra. Marcos Rocha é uma perda? Mas nesse momento a gente tem que analisar a seguinte questão. O Marcos Rocha não vinha jogando bem, ele não vinha sendo o Marcos Rocha. Fica mais do que nítido que o Marcos Rocha está jogando no sacrifício. Ele tem um problema físico. Quem viu imagens dele andando ontem, ele está comedido no andar. Ele falou que ainda estava sentindo. Não, independentemente, ele está baleado. Ele não está com uma condição boa. E ele vem jogando em algumas partidas, é nítido também. Mas ele falou que ele está meio no sacrifício. E aí eu acho que coloca um cara inteiro, que é o Patrick. Põe para mim aí o doutor Rodrigo Lasmar, Genta, falando sobre a liberação ou não do Marcos Rocha, aliás, do Guilherme e tal. Coloca aí, vamos ver. O Guilherme vem se condicionando fisicamente, né, depois de uma lesão. Ele já foi liberado do departamento médico, entregue à preparação física. Está claro que a cada dia melhor ainda fisicamente, ainda precisa de mais tempo para se condicionar melhor. Mas é um jogo importante, é um jogo para nós que é fundamental. E vamos ter uma conversa aí com a comissão técnica, com o Levi, ver como vai ser a definição da participação dele. Cadu, ídolo, se o Luxemburgo estivesse no Atlético hoje, o Luxemburgo diria ao Marcos Rocha, se vira, joga rasgado, mas vai pro campo. A sua figura ali representa muito. O Luxemburgo já fez isso quando era treinador do Cruzeiro. Me lembro bem de um lance que vocês vão me ajudar.
gol à direita, o jogador de fora sendo atendido, e ele, pô, tá, e o médico, o doutor Sérgio Freire, sinalizou, não dá, não, se vira, entra, e o jogador voltou pro jogo. Maldonado ficou mais de 10 minutos só marcando presença à frente da coisa, contundido, sem poder sair. Depois ficou parado umas 2 semanas. Você acha que o Levir é tão louco o suficiente também para fazer esse tipo de doideira, meter os caras mesmo não estando 100%, e até que ponto isso é arriscado? Agora, o fato é que o doutor Rodrigo Lasmar disse, o jogador está liberado pelo DN, então está curado. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. Eu acho complicado avaliar nesses termos quem é mais louco, quem tem essa coragem, porque lesão, o grau do problema é muito difícil da gente ter noção exata. Por mais que a gente acompanhe, converse com os médicos, fica muito complicado. Então, eu acho que o Levir Coupe, se for só alguma coisinha, ele tem coragem de colocar sim. Acho que não tem um perfil de treinador que segura a onda, covarde, muito pelo contrário. Só que a gente não sabe se é só uma coisinha, às vezes o cara realmente não consegue desempenhar o seu futebol, por mais que não seja grave. Então, a linha é muito tênue, Everton. Quando dá para ir, quando não dá, fica muito complicado. E o curioso com relação ao jogo de forma geral é que o Inter, que tem um treinador que normalmente faz mistério, é meio maluco, troca o time demais, arma a equipe de acordo com o adversário, tem menos dúvidas do que o Atlético, né? Porque no Inter a única dúvida é ou Jorge Henrique ou Valdívia. E sem a presença do Marcos Rocha, eu acho praticamente certo que quem vai jogar vai ser o Valdívia. Porque o Jorge Henrique joga muito para ser um meia pela esquerda, muito mais com a incumbência de acompanhar o Marcos Rocha do que para criar por ali. Sem a necessidade de segurar um lateral tão bom, é muito mais interessante para o Inter ter um verdadeiro criador, um driblador, um cara que dá o passe, que decide pela esquerda, que é o Valdívia, do que um cara mais comportado e mais burocrático do que como o Jorge Henrique. Agora, eu vou aproveitar e fazer ainda sobre a questão do Marcos Rocha, a possível ausência do Marcos Rocha, e perguntar a vocês. Você disse aí do Valdívia. Se o Marcos Rocha não está 100%, o Patrick tem lá suas limitações e tal, mas está voando fisicamente. Verdade. No caso de jogar o Valdívia, é mais importante, então, ter o Patrick para marcá-lo do que ter um Marcos Rocha, de repente, baleado? É isso, Gilmar? Eu acho, mais inteiro. E outra coisa, a gente fala muito na recuperação, e aí a gente está falando do futebol, psicológico do jogo, mas o Patrick também é um jogador que o Levir conseguiu recuperar. Diante de todas as vaias, diante de tudo que estava acontecendo, em termos de banco, de opção, ele conseguiu recuperar. O Patrick, nos últimos jogos, é um jogador recuperado. Ele não faz nada além do arroz com feijão, mas trabalha bem nesse sentido. E para o tipo de jogo, efetivamente, se for o Valdívia, e ele estando 100%, a situação dele é muito melhor. A opção do Levir, se o Marcos Rocha realmente não tiver nessa melhor condição, com certeza não é o Marcos Rocha. Se o Marcos Rocha já estava reclamando da outra contusão, que ele não estava 100%, que ele ainda sentia, que por isso, ele falou isso até depois do erro que ele teve aqui no gol do Internacional. Então isso é muito recente. Se ele ainda estava sentindo a outra contusão e agora tem uma nova contusão, ele realmente não está 100%. O Brasil, você teve pela questão da desatenção, o Atlético teve desatenção aqui. É óbvio que todo gol nasce de uma desatenção, de uma falha e tal, isso é óbvio. Eu estou dizendo das questões, por exemplo, no início do jogo você vai atravessar uma bola, como o Marcos Rocha fez, o Lisandro Lopes dominou, foi lá. Depois a desatenção também de todo mundo marcar a bola, da cabeçada que foi para o Valdívia, e ele subir sozinho, fazer o gol e tal. Você teme o final, o lance final contra o Palmeiras na estreia, você teme por essa desatenção? Você acha que o Levir trabalha especificamente sobre isso com os jogadores? Rapaziada, vamos ficar ligada, porque um gol no início arrebenta com qualquer planejamento de treinador. Você acha que passa por isso? Eu acho que isso aplica às duas equipes. E você está falando o gol no início, mas o gol no fim. A gente viu nessa rodada do Brasileiro muitos gols no final, quase que no último minuto, várias partidas sendo decididas, resultados por gols no final. Essa desatenção a gente tem que lembrar que o Inter também sofreu, entre aspas, porque o gol do Atlético foi no finalzinho, mas o Valdívia tenta espanar a bola e não consegue, e o Léo, na persistência dele, chegou ao gol. Acho que vai ser um Inter, se entrar um Valdívia, é um Inter mais ofensivo, ele não tem característica de recompor, de auxiliar na marcação, como um Jorge Henrique, e fica um Inter perigoso, viu? O Valdívia, ele não se restringe ao lado esquerdo, você está falando, ele chega muito pelo meio, e é um cara que sabe entrar na área e participa do jogo aéreo. Na bola de cabeça, no chute, o Inter ganha muita força ofensiva com ele em campo. O Levir treinou muito ontem esse setor defensivo na questão da bola aérea, porque o Internacional foi muito perigoso aqui e é um time perigoso nessa atuação, e ele ficou muito preocupado com isso ontem. Ô, Cadu, quando a Caldense foi fazer o primeiro jogo da decisão contra o Atlético no Mineirão, casa cheia, toda a atmosfera favorável ao Atlético, e a Caldense chegou lá e fez uma marcação muito bem feita.
muito bem feita. Principalmente jogando, marcando homem a homem, e isso dificultou demais a vida do Atlético, que a história final a gente já sabe daquele jogo, 0-0. O Atlético hoje, na sua modesta opinião, se você fosse o Lever Coupe, como é que você armaria esse Atlético para jogar contra o Inter? Você mudaria alguma coisa no estilo de jogo, na formatação do time em campo? Ou você colocaria a marcação homem a homem, assim como o Léo Condé fez e funcionou com o Levir aqui? Marcação homem a homem exatamente, com algum jogador fixo para acompanhar um adversário, não. Mas eu acho sempre interessante o tipo de intensidade na marcação em que os jogadores saem das suas posições, das linhas onde eles estão guardando posição, para acompanhar o jogador adversário. Então não é uma coisa nem outra. Você tem o seu posicionamento, faz a marcação por zona, como o pessoal gosta de chamar, mas ao mesmo tempo tem aquele combate mais direto, né? Faz as duas coisas. Foi exatamente o que a Caldense realizou. E completando o meu comentário inicial, o Inter só tem uma dúvida, ou Valdívia ou Jorge Henrique. Eu acho que com a ausência do Marcos Rocha facilitou para o Aguirre resolver. Vai de Valdívia mesmo, acho que ele tem que jogar assim. Agora o Atlético tem mais questionamentos, né? O Guilherme joga ou não joga? O próprio Marcos Rocha não vai jogar, 99,9%, mas ainda tem esse 0,1% de possibilidade. Ali na esquerda, Carlos ou Thiago Ribeiro, ou uma terceira opção, tira o homem da esquerda e coloca o Jô numa mudança de esquema, com 2 centroavantes, 2 atacantes. Eu jogaria com o Thiago Ribeiro na esquerda. Deixaria o Carlos no banco e não jogaria com o Jô de forma alguma. Só no segundo tempo, a partir dos 20 e poucos minutos, se for necessário naquele momento, um abafa. Muito bem. Agora tem uma coisa que eu estava discutindo no nosso grupo do Jogo Aberto hoje pela manhã e tal, no WhatsApp, que é o seguinte, quando atletas chegam, é uma coisa meio bananinha assim de falar, mas quando os atletas chegam para a decisão de uma medalha de ouro nas Olimpíadas, fisicamente eles são muito parecidos, a preparação física é muito, estou falando entre os favoritos, né? Preparação física é muito parecida e para mim, que não sou especialista, não sou psicólogo, psiquiatra e tal, o psicológico arrebenta com o cara, se não tiver uma decisão. Basta a gente olhar para os nossos grandes atletas que em decisão os caras amarelaram. E o cara que é preparado psicologicamente, ele dá show em decisão, né? Como é que chama esse atleta nosso das argolas? E fugiu o nome dele. O campeão. Fugiu completamente. O Zanetti, né? Arthur Zanetti. Você já viu esse cara? Tranquilidade. O Cielo também. Não que vai nada diferente. Eu acho que esse jogo hoje contra o Inter lá é um jogo para quem tem cabeça tranquila também. Agora, a intensidade é muito, evidentemente, vai ser preponderante. E o Alex do Inter deu uma declaração ontem dizendo que o Atlético joga com intensidade de time argentino. Isso aí. Não sei se vocês acreditam que vocês tenham visto isso. Na característica da Libertadores, ele falou. Agora, a cabeça fria, cara. Você toma um gol, calma, peraí, uma vamos lá. expulsão pode mudar, inclusive, a trajetória do jogo. Você acha que ontem você disse que o Atlético era favorito. Você continua batendo em cima disso, mesmo o seu Marcos Rocha? Não é que é favorito não, mas eu acredito na vitória. Ela é possível porque uma vitória simples dá Atlético. Isso é um fato que a gente não pode desconsiderar. O Inter tem a torcida a favor, é óbvio. Vira um caldeirão, o torcedor também é um apaixonado. Vai bater recorde de público no novo Beira-Rio, pós-Copa do Mundo, né? Claro. O recorde foi contra o Grêmio na final do Gaúcho e hoje vai ser batido. Então, isso tem que ser considerado, mas ao mesmo tempo é uma pressão da cobrança. Agora, o que a gente tem que analisar? Sem dúvida, são duas equipes que têm uma vocação ofensiva, duas equipes que sabem acelerar o jogo de velocidade, de jogadores diferenciados. Você olha os gringos, D'Alessandro e Prato. Pô, brincadeira, falando em futebol qualidade. argentino, o duelo Boca e River, né? O Super Esportes até fez uma matéria ontem muito legal. O Dátulo jogou no Boca Juniors, inclusive como segundo volante em vários momentos, chegou a ser convocado para a seleção argentina atuando no Boca Juniors, e o D'Alessandro, todo mundo sabe, tem a carreira dividida em 2 times, River e Internacional. E ainda tem um detalhe, né? Passa pelos goleiros. Esse goleiro também do Inter, o Alisson é muito bom goleiro, teve aqui uma ótima atuação. São Vitor, a gente nem precisa falar. Então é um grande jogo. Mas o Atlético, ele não tem que fazer os 3-3.
um empate que daria a classificação. Não, uma vitória. Pode ser 2-1, 1-0. Não interessa. Então está aberto. Por isso que eu estou falando. Está aberto. O Atlético depende da vitória. Mas dentro disso que o Everton falou, do que o Alex falou, para mim é o jogo com mais cara de Libertadores. Pela característica deles. São aquela história que a gente fala assim, o espírito da Libertadores, que tanto se falou, para mim são as duas equipes que têm o mais de Libertadores, Boca e River vai ter demais também. Sim, mas eu estou dizendo assim, além do clássico, além do clássico argentino, guardadas as devidas proporções pela situação das duas equipes hoje, em termos técnicos, né, já não são mais aquilo tudo, mas eu acho esse Atlético Internacional o jogo mais cara de Libertadores, do espírito da competição. O Cadu estava dizendo antes do programa aqui que será melhor que Bayern e Barcelona ontem. Olha aqui, meu amigo telespectador, já falei por diversas vezes aqui no programa sobre a Socicar. Quando eu falo é porque eu conheço, senão nem aceito que entre no programa. Por isso eu indico, você vai proteger o seu carro e a sua motocicleta até 300 cilindradas na Socicar pelo melhor custo-benefício do Brasil. Por apenas R$ 3,00 ao dia, você garante proteção total do seu carro ou motocicleta contra, atenção, furto, roubo, colisão, granizo, perda total e qualquer fenômeno da natureza, amigo. E olha que maravilha, a assistência técnica da Socicar é 24 horas em todo o Brasil. Em caso de pane, pneu furado, chaveiro, reboque, ou seja, precisou da Socicar, você tem em todo o território nacional a proteção e segurança que você precisa. É com a Socicar. O que você está esperando, meu amigo? Ligue agora para 3353-4540, 3353-4540 e adquira a proteção para o seu veículo ou moto hoje. E tem promoção, dá cá. Olha o checão de 50, mostra aqui, Yoshinaga. Olha aqui, somente para os 50 primeiros telespectadores que ligarem agora e falarem que estão assistindo, os donos da bola terão um desconto de 50 na proteção. Olha o checão aqui, assistência 24 horas em todo o Brasil. Proteção, tranquilidade, satisfação, somente a Socicar pode te oferecer. Você vai ligar agora 3353-4540. A Socicar é uma parceira. 24 horas, ligue agora 3353-4540. Vamos falar do Cruzeiro agora, hein? Cruzeiro com a sua preparação, São Paulo logo mais, mistério na toca, o time que vai a campo só na hora da partida. Mas eu acho que aqui alguém deve estar sabendo, roda aí. Toca da Raposa com portões fechados, já que é matar ou morrer, cada um tem sua estratégia. Faz parte do jogo, né? Mas o jogo é decidido dentro de campo, lógico que treinamento você aprimora, mas se você não colocar o seu melhor dentro do jogo, tiver personalidade, confiança para fazer dentro do jogo, você não vai alcançar nada, mesmo treinando muito, mesmo fechando os treinamentos. A única coisa mostrada aqui do lado de dentro foi o tradicional rachão. As principais dúvidas são se Gabriel Xavier e Pará terão oportunidade de começar entre os 11. Tenho certeza nem dos 11, nem se eu vou estar em campo. O Cruzeiro precisa balançar as redes do São Paulo e fazer 2 gols de diferença para avançar à próxima fase do torneio. Se impor como dono da casa já é um começo. Estamos jogando dentro de casa, acho que nós temos que comandar o jogo, temos que atacar. Não é à toa que a gente fez de tudo para poder classificar em primeiro no grupo, porque a gente sabe que a importância que tem jogar dentro de casa no segundo jogo. Uma vitória simples tem que ser cogitada. Acho que o pênalti é um momento ímpar, né? Essa disputa de pênalti principalmente, né? Se for da vontade de Deus de ter essa possibilidade, vou tentar fazer o meu melhor para conseguir fazer pelo menos uma defesa. Quanta tradição! 5 títulos e os 2 times que mais venceram jogos de Libertadores em campo. No Cruzeiro, a decisão já começou. A gente sabe como que é difícil jogar um clássico contra o São Paulo. Então, que esses números aí possam nos ajudar. E que nós também, dentro de campo, temos uma atitude boa que possa nos ajudar também. Nós jogamos no Cruzeiro, já fomos campeões 2 vezes da competição. E nosso objetivo dentro dessa temporada é conquistar o 3º título para o Cruzeiro. A gente respeita até começar a partida, depois dentro de campo, se você não exercer um bom futebol, o adversário também não vai te respeitar e aí você vai encontrar muito mais dificuldades, né?
E o momento não é para se discutir sobre problemas no Cruzeiro e tal. E eu não quero nem que vocês fiquem tocando. Vamos falar do time, do jogo. Vocês querem falar de diretor de futebol. Vocês ficam querendo tocar o programa, pautar o programa. Né? E eu não gosto disso. Vou falar do jogo. Logo mais, perdeu por 1-0. Mineirão. Aliás, quantos ingressos? Quanto Brasil? Eu até queria ficar hoje aqui produzindo, mas já... Pouco, né? 36 mil. Vamos acreditar em quê? 40 mil espectadores? Olha, tinha que lotar o estádio. Tinha que lotar o estádio. Quem não foi ainda, olha, tem tempo para comprar ingresso. Eu sei que é uma hora difícil, mas a hora é essa. O Fábio deu uma declaração, vou trabalhar, inclusive. O Fábio deu uma declaração que eu achei extremamente interessante, dizendo, olha, se você perde por 1-0 e depois o torcedor acha que não é possível modificar isso, e como é que esse cara quer que o time seja campeão? A situação é difícil, é complicado, o time não inspira, mas o momento é de superação para o Marcelo, para os jogadores e até para o torcedor. Torcedor que não for tem que ir, pô, faz a diferença numa hora dessa. Mineirão tem que estar lotado. Eu acho que para uma decisão com esse peso, 40 mil, eu acho pouco. Eu esperava que você atendesse a minha solicitação e falasse do time, mas já que você não falou, corta o Brasil para mim em cima, Fabrício, e depois eu peço para liberar, você voltar com ele. Você pode falar do time ou você quer falar sobre problema? Não, então vamos falar do time. Então, apesar que eu achei pertinente colocar só dele. Então você não vai falar não. Dimara Oliveira, você fala, Dimara. Eu quero saber do time, eu quero saber do Cruzeiro, eu quero saber das possibilidades, eu quero saber do time que vai entrar em campo, eu quero saber de quem joga, quem não joga, quem tá mal, quem tá... Aliás, quem tá mal não vamos falar de coisa ruim. Dimara, o Cruzeiro é favorito, ganha o jogo, Dimara? O Cruzeiro não é favorito, vai ter muitas dificuldades. E quando a gente fala dessa questão da torcida e do apoio, é porque nas dúvidas, o que me parece, quando o Marcelo fecha o treino, a gente entende perfeitamente. É uma pressão muito grande. O semestre está em jogo hoje. Se a gente for raciocinar dos últimos tempos do Cruzeiro, ele não chegou, não passou pela semifinal do Campeonato Mineiro. Então, assim, o nível de cobrança é muito alto. Quando ele apresenta uma possibilidade de alteração de time, eu acho que ali não muda muita coisa. Eu acho que é a questão do Gabriel Xavier, se ele vai começar ou não jogando, a questão da lateral, se o Mena ou parar, acho que é isso que está passando na cabeça dele. Não pode ser muito além disso. Mesmo que ele tenha deixado a brecha da questão da zaga, se Bruno Rodrigo junto com o Manuel, se ele tira o Léo, eu não acho que ele vai fazer isso especificamente nesse jogo em relação ao Léo. O Léo era o titular, ele só não foi lá porque ele foi poupado. Então, acho que neste momento não vai acontecer isso. Talvez essa maior dúvida seja como vai jogar a Arrascaeta ao lado do Gabriel Xavier se eles nunca jogaram juntos. É isso que está passando na cabeça dele. Jogar, não, Everton, mas eu estou dizendo. Eu não estou duvidando do Gabriel Xavier. Eu estou duvidando de uma possibilidade de entrada e modificação efetiva quando você não viu nem eles jogarem juntos. Eu acho que é tal. E não estou dizendo que eu acho errado, não. Não, eu não estou dizendo que eu acho errado o Marcelo entrar. Mena, ele vai colocar pela experiência aqui. Deixa eu só finalizar. Corta para mim o Júnior Brasil, por favor. Júnior, ninguém. Sinceramente, não solicitaram sua participação. Não fui eu não falei isso também, não. Desculpa, tá? Eu falei que eu acho... Corta pra mim aqui, por favor. Vou levantar a mão agora. Eu falei que eu acho que essa dúvida do Marcelo, mas eu faria, mesmo sem o Gabriel, nunca ter jogado com o Arrascaeta efetivamente num jogo, que poderia ter acontecido em termos de brasileiro. Porque eu acho que já se tentou tudo. Se ele não apresentar nada diferente para o São Paulo, se ele continuar normal como ele está, ele realmente não vai classificar. E outra coisa, e atenção jogadores do Cruzeiro, se não for no jeito, tem que ir na força, na raça, aqui ó, braço, irmão, você não fala não, deixa o Brasil cotado. Você é a favor de fechar treino? Sou. Sinceramente, você acha que funciona? É claro que tem treinador que faz isso de um jeito meio pedante, meio excessivo, quando não precisa. Por exemplo, eu queria que você citasse nomes. Acho que isso é até treinadores mais das antigas, né? Hoje em dia tá menos Filipão, isso. Por exemplo. O Filipão e o Luxemburgo Vicente Del Bosque fecha treino? Sem passo o Vicente Del Bosque fecha treino. Agora, o Filipão e o Luxemburgo, num passado assim mais remoto, eles exageravam nessas artimanhas. Tinha até um certo charme, futebol de uma coisa diferente, um contra o outro ali. Levar a gente com perna quebrada, né? Levar a gente com perna quebrada. Agora é o seguinte, concordo com o Júnior parcialmente, ou discordo parcialmente. Discorda, né? Por favor. Sem essa vaselina. Eu colocaria o lateral, não, eu tiraria o Mena, colocaria o Pará, porque ele é mais ofensivo, ele é mais insinuante, o Mena é muito comum. E o Gabriel Xavier, depois do jogo dele no final de semana, eu acho que é jogador para o segundo tempo. Então, eu escalaria
O William, com certeza, eu gostaria que você me Marquinhos... explicasse didaticamente o que é um jogador para segundo tempo. Porque se o cara tem qualidade para entrar no segundo tempo, por que ele não tem qualidade para ser escalado? Eu, sinceramente, vocês inventam cada coisa aqui no programa. Me surpreende. Deixa eu mandar um beijo aqui pro meu irmão Jacaré. Alô, Jacaré. Alô, Jacaré, um beijo para você. Tá no hotel assistindo a gente. Grande Nivaldo Prieto, um beijo para você. Aprendi muito com esse cara na Copa do Mundo quando eu ia narrar. Eu ia viajar de avião e ficava escutando a narração dele. Me explica isso, que seja um jogador para segundo tempo. Olha, na realidade é o seguinte, o Júlio já deu a explicação, eu não vou repetir para o programa não ficar prolixo. O que eu vou falar do Gabriel Xavier é o seguinte, eu acho que foi criada em cima desse garoto uma coisa que não condiz com a verdade. Ele é bom jogador, o Marcelo Oliveira fez bem ao colocá-lo como titular no final de semana, ele tinha que testar os três, o Bruno Rodrigo, o Pará e o Gabriel Xavier. Eu acho que dois passaram no teste, o Pará e o Bruno Rodrigo. Não que o Pará tenha feito uma grande partida, mas já deu o tom ali de que pode ser um pouquinho melhor do que o Mena. E o Gabriel Xavier, aí o pensamento inverso, não é que tenha ido exatamente mal, mas é um cara que em nenhum momento jogou como titular, teve uma consistência para virar essa coisa toda. É um bom jogador, foi uma boa contratação. É um cara que veio da Portuguesa, entendeu? Que no ano passado não era... O Ramires veio do Joinville, do Criciúma Joinville. Foi Joinville. Do Joinville. Ô Everton, eu tô falando o seguinte, esse cara pode vir a ser titular. Ele tem que ir entrando aos poucos e pode vir a ser titular. Eu acho que no momento ele ainda não fez o suficiente para entrar pela primeira vez como titular, justamente contra o São Paulo, no jogo da temporada, com uma pressão danada. Mas você sabe por que eu entraria? Pelo seguinte, você tocou num ponto agora neurálgico. Não, mas eu tô... Não. O que eu acho curioso... Ele encapetou de repente. O que eu acho curioso... Ele caminha agora. Não. O que eu acho curioso é que vocês três, não adianta falar que não tá gravado, e o Genta já falou que achou eu não vou poder falar, né? Pera aí que você vai falar. Vocês três defendem que treino fechado não muda absolutamente nada no resultado final do jogo. Ninguém nunca falou isso. Eu tô falando. Ele fala do time e começa a falar de treino fechado. Vocês falam que treino fechado não muda absolutamente nada, não ganha jogo, que é um absurdo. Mas é uma tática do cara. Aí quando chega nessa decisão, todo mundo fechou treino. Aí você já... acho que vale fechar treino. Qual que é o problema do cara fechar o treino? Mas a pergunta que eu tô fazendo... Como é que vai inventar a roda? Não vai mudar. Fabrício, libera o microfone do Brasil aí. Aqui, eu vou explicar pro Prieto, é o seguinte, ele tem um cara que fala com ele, Prieto, no ouvido esquerdo dele, é um fantasminha que só ele vê. Ele inventa um punhado de coisa, mas sempre tá falando com o Everton, então só pra você saber quem é Castilho. Agora, falando do Gabriel Xavier, mesmo ele não tendo feito nada nesse jogo, nessa estreia do Cruzeiro contra o Corinthians, pra mim ele é um fato novo. Ele tem que soltar mais a bola. Agora, o que o William fez nessa temporada? O que o William fez em 2015? Mas por isso que eu entendo com toda a bagagem do William. Ou Marquinhos. Não, você pode pegar ali. Eu tô dizendo os dois. Marquinhos também foi muito mal. Mas se fosse para tirar alguém, eu tiraria o Marquinhos. Novo. Não, você pode tirar qualquer um dos dois ali, porque o Marquinhos pode. Não, porque ele desceu aqui. Ele desceu a ladeira e o William vem cá, peraí, segura aí. Tem que mexer. Marquinhos, vem cá. O recado é pra você. Você não quer tirar ninguém, né? Peraí. Não. Ele tirar o Gabriel Xavier. Corta pra mim, por favor. Marquinhos, você sabe por quê, Marquinhos, que fica nessa má vontade? Você é o jogador que tem uma regularidade incrível, não é? Evidentemente que todos reconhecemos que você não é craque, mas você hoje é o jogador mais regular do time, merece ser titular. Eu estou falando, peraí. Então vou dizer para vocês, Marquinhos, façam um rastafari no cabelo, encha o corpo de tatuagem, passe a usar os fones da Beats, boné de abarreta, brinco de argola de cortina, que aí você vai chamar atenção. Como você é um cara simples, humilde, um cara legal na transmissão, low profile, um cara legal nas entrevistas, trata todo mundo bem, não dá chilique quando é substituído, aí todo mundo te enxerga como um problema. Porque quando você joga bem, ninguém diz que o time ganhou porque você foi o diferencial. Quando o time joga mal, a culpa recai sobre os seus ombros. Então, nesta noite, jogue por mim e cale a boca de cada um desses três aqui. Agora pode abrir o microfone. A gente defende o Marquinhos até, fala super bem do Marquinhos, que ele tinha sido o melhor jogador do Cruzeiro, era titular absoluto. Né, que não é tão feio assim. Não, ele
Tem lá seu charme, seu molejo, né? Agora, não foi bem. Ele não foi bem contra o Corinthians, isso é fato. Ele começou a não ter o mesmo rendimento. A gente defende o Marquinhos até agora. O Castilho, quando fala no seu ouvido, você fica louco. Mas na avaliação técnica que a gente faz, quando a gente diz assim, ó, não seria o ideal o Gabriel Xavier, mas se entrar o Gabriel Xavier, é interessante tirar o Marquinhos? Por tipo de jogo, porque o Williams vai ter uma adaptação pela experiência, o Williams vai ter uma adaptação pela experiência, pela forma de jogar dele, muito melhor a dois meias que vão estar estreando na forma de jogar do que o Marquinhos, até pela movimentação que ele faz. Aí é uma questão de análise técnica mesmo, do que o cara tem como histórico dele, não é o momento dele, porque os dois estão muito mal nesse momento, tanto o Williams quanto o Marquinhos. Os dois estão muito mal, mas vocês só cobram muito do Marquinhos. Não, os dois. Eu gostaria que você não tem assistido o programa. Uma avaliação rápida, porque o tempo não para, por favor. Eu quero falar do São Paulo um pouco, porque a gente falou muito do Internacional. Não, você vai falar depois. Para tudo aí, que agora quem vai dar o recado sou eu. Preste atenção. Se liga aí, Alan. Preste atenção. Esse recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Você vai ligar agora nesse telefone que aqui está. Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação, então você não vai perder tempo. Você vai ligar agora, vai marcar o seu horário sem compromisso, tá? Pois o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor pago devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos aí embutidos no seu contrato de financiamento, meu amigo? Então não perca mais tempo. Ligue agora e, se der ocupado, insista. Faça que nem o Marquinhos, insista. Você pode ligar durante todo o dia, no decorrer da semana. Anote o número, passe para os seus amigos que também podem estar pagando juros abusivos. Faça já sua revisão. Pare de pagar taxas indevidas, busque sim os seus direitos e pague o preço justo dos seus contratos aí de financiamento. 31 é o código 2559-8877. 2559-8877. Eu vou ali ligar, vou respirar no CPAP e já volto em 2 minutos. Até já.